pela internet também. Glória a Deus. Nos dando a honra e o prazer de tê-los conosco na celebração deste culto que fazemos ao nosso Deus. Amém? Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Lucas 8, a partir do verso 22. Amém? Todos acharam? Deixa eu ajustar meu horário aqui. Diz assim a Sagrada Escritura: E aconteceu, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Até aí apenas. Vamos orar, queridos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da Tua face, nesta parte tão sublime, a parte mais importante do culto que fazemos a Ti, que é quando ministramos a Tua palavra e é quando o Senhor fala diretamente ao nosso coração. E para isso, ó Deus, eu venho Te suplicar a Tua direção, a cobertura do Teu Santo Espírito neste lugar e sobre cada vida aqui presente. Aqueles que estão ao vivo também, nos acompanhando pela internet, e também para aqueles que ainda em um outro momento verão este vídeo. Ó Deus amado, te pedimos, em nome de Jesus, a tua unção, o teu poder, porque sem isso, meu Senhor, são meras palavras, é homem falando. E nós não queremos isso aqui, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ter a tua direção. Portanto, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, a unção sobre o teu servo aqui, e também, ó Deus querido, que o Senhor clareie as nossas mentes e o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Não deixe, ó Deus, que eu, com a minha humanidade, venha prejudicar a tua mensagem nesta manhã, mas que ela possa fluir, Pai, nos corações de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Amados, a palavra que a meditação desta manhã, ela é muito simples, nada assim bombástico, revelação de 7 palmos, coisas do tipo. Mas é algo bem simples, bem coloquial, do jeito que Jesus fazia, porque o Evangelho é simples. E esta é uma parte da Escritura que todo mundo conhece, já cantamos sobre isso, né? Ó mestre, uma se revolta, né? E vários outros corinhos e pregações, já ouvimos falar sobre esse texto. Então, nós hoje vamos meditar novamente sobre isso, e com certeza perdemos o fio da meada, né? Como sempre. Então aqui nós temos uma pergunta. Eu já falei aqui que quando Jesus pergunta, preste atenção na pergunta dele, porque ele quer nos levar a um momento da nossa vida, ele quer nos levar a um ponto de entendimento para que nós possamos achar esse fio da meada que foi perdido. E aqui ele pergunta para todos aqueles que estavam no barco: aonde está a vossa fé? Uma pergunta poderosa, forte, que vale para os nossos dias. Então aqui eu aprendo com Jesus uma grande lição. Qual é a lição que eu aprendo? A certeza de que vamos chegar do outro lado
tira o nosso foco dos incidentes de percurso. Quando você tem certeza que você vai chegar lá do outro lado, você tem certeza disso, você não presta atenção nos incidentes que acontecem ao longo desse percurso. É interessante isso, né? Quanto maior o teu foco no destino, menor será a sua atenção nos problemas do caminho, né? Nas pedras espalhadas, enfim, nas situações difíceis. E é isso que sobre isso nós vamos meditar esta manhã. Então vamos lá. Vamos falar do ambiente onde se sucedeu essa situação. O barco da Galileia está lá em um museu em Ginosar, lá em Israel, apresenta um achado espetacular. Uma estrutura de metal sustenta os restos de um barco encontrado no noroeste do Mar da Galileia, em Migdal. E na margem, onde os apóstolos pescadores viviam. Presta atenção nisso aqui. Uma descoberta arqueológica sem precedentes, feita por Moshe e Yuval Lufan, irmãos e pescadores do Kibbutz de Ginosar. Isso fica lá em Israel. Eles descobriram o antigo barco da Galileia, datado do primeiro século, enterrado na lama. Interessante, 2 irmãos pescadores, moradores de um kibbutz, lá em Ginosar, que é um território ali em Israel, descobriram no meio da lama enterrado restos de um barco. Né? E esse barco foi datado do primeiro século, gente. Era exatamente o modelo, né, que os pescadores da época usavam. Agora, olhem bem isso. O barco ele tem 9 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,25 m de altura. Pode ter funcionado como uma balsa, mas nas suas medidas também se adequam àquelas usadas pelos antigos pescadores que utilizavam uma rede de arrasto, como está descrito lá em Mateus 13, 47, 48, quando eles puxam a rede e tal. Era para esse barco, irmãos. Eu vi a foto do barco. Eu, em sã consciência, não entraria nele. Agora, vamos lá. 13 pessoas estavam dentro de um barco parecido com este, que está lá no museu em Ginosar. O barco tem 9 metros de comprimento. Não é tão grande assim. Irmão Ginaldo, da Marinha, acostumado a andar em grandes cargueiros, petroleiros e tudo mais, com 50 mil toneladas e por aí vai. Ele sabe do que eu estou falando. Vamos barco grande. E aí, meus queridos, 13 pessoas estavam ali e uma delas era Jesus. E eu me transportei para esse dia. Esse texto faz parte da leitura diária que a igreja faz. E quando eu já li esse texto 1.500.000 vezes, né? Mas esse dia, essa semana, me chamou a atenção, porque eu fui levado pela história lá para aquele dia de Jesus, naquele barco dormindo, e 12 discípulos dele. Agora, olha só que interessante. Jesus dormia, ele dormia, e 12 outros homens batiam cabeça, desesperados. E aqui volta a me reportar meu irmão Reginaldo, que sabe muito bem como é que... Eu não sei como é que é uma tempestade no mar. Eu tenho medo do mar de qualquer jeito. Ele sereno, calmo, tranquilo. O mar foi feito para você respeitar ele. Com certeza o nosso irmão aqui já pegou muitas tempestades, viajou o mundo todo, então ele sabe muito bem do que eu estou falando. 12 homens batiam cabeças desesperados ali. Por um único instante agora vamos imaginar essa situação. Um pequeno barco estava sendo açoitado pela violência da tempestade de vento que o atingira. O barco se enchia de água. É o que o texto diz. O barco estava se enchendo de água. E o próprio texto diz que eles corriam perigo. Era uma situação desesperadora. Agora vamos lá. Vamos parar para entender alguma coisa. A situação naquele momento estava anunciando
uma única coisa: isso aqui vai afundar. Isso aqui vai afundar. Agora, quero que vocês imaginem um espaço de 22,5 metros quadrados, aproximadamente, dando aí para cada um dos seus ocupantes em torno de 1,7 metro quadrado para cada um. Tentem imaginar 12 pessoas, porque Jesus estava dormindo, né? Eram 13, mas Jesus estava dormindo. Provavelmente na polpa do barco, porque da proa ele não ia conseguir dormir mesmo. Ia ser jogado para cima e para baixo, e lá na polpa teriam, digamos assim, uma certa tranquilidade. E aí eu queria que vocês vissem esses homens todos se degladiando dentro desse barco. Porque imagine só, a cena que veio na minha mente era Pedro, né? Um cara calmo, né, gente? Muito calmo, sereno. Ele quase que não brigava com ninguém, ele quase que não discutia, né? E lá dentro daquele barco tinha 2 filhos de do trovão, né? Que era João e o irmão dele, Tiago, que também não levavam desaforo para casa. Vocês imaginem só toda aquela situação terrível, o barco sendo jogado para tudo quanto era lado. Né? Pedro ali tentando içar as velas e olhando para João e para Tiago, dizendo: e aí, vocês vão ficar aí fazendo o quê? Faz alguma coisa. E eles brigando com Pedro: ah, pai, fica calmo aí, senão eu te bato com esse remo aqui. Você está entendendo? Tenta imaginar 12 pessoas discutindo dentro de um espaço tão pequeno. Gente, o barco só tinha 9 metros de comprimento. Imagina a fúria do mar, sacudindo aquele barco para tudo quanto era lado, irmãos. E não tinha como botar vela, e a água entrando. E vocês tinham ali um Tomé, que era totalmente alienado, de um Judas, e a única coisa que ele se preocupava é o seguinte: vou afundar, mas eu afundo com a bolsa. Né? Você tinha um Mateus, por exemplo, que só sabia contar dinheiro. Essa era a turma que estava dentro daquele barco. A maioria deles, homens experientes, pescadores, acostumados com os embates do mar. Mas outros ali não. E todos brigando. Cleiton, como é que você sabe disso? Pelo perfil de cada um deles, eu posso dar certeza para vocês que, embora o texto não diga, com certeza, eles estavam estudando. Não havia liderança, uma confusão só. Jesus estava dormindo. Esse que é o ponto. Como é que uma pessoa consegue dormir em um ambiente assim? Como é que um camarada consegue descansar com o barco pulando de tudo quanto é jeito e com 12 homens brigando, discutindo? Irmãos, eu comecei a pensar nisso. Comecei a ver essa cena, porque às vezes nós vemos, já vi quadros, né? O Jesus na proa do barco, depois que ele acorda, e ele dando ordem ao vento, dando ordem ao mar, né? Para sossegar tudo. E aconteceu assim. Mas eu estou falando antes disso. Eu estou falando daquele momento em que todos discutiam e ninguém chegava a conclusão nenhuma. E o barco enchendo de água. Como é que uma pessoa, gente, pode dormir em um ambiente assim? Fiz essa pergunta. Então, antes que alguém se levante e diga: mas ali estava Deus. Era Deus que estava no barco. Bom, eu sei pelo seguinte: Deus não dorme e Deus não fica cansado. E ali tinha um homem extenuado, cansado. Estava extremamente cansado. Ali tinha um Jesus homem. Foi a única hora que ele encontrou para poder descansar e para dormir. Então quem estava ali era um homem. Jesus, nós temos que entender uma coisa sobre a pessoa de Jesus. Eu falo isso, irmãos, porque eu sei que alguns têm dificuldade de absorver isso. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, pela palavra de Deus eu vou falar isso para vocês.
tudo que Jesus venceu nesta terra, ele venceu como homem. Simples assim. Ele tinha as duas naturezas. Ele dava ordem para o vento e para o mar para sossegar, ele sossegava. Ele fazia todas aquelas multidões de cura. Ele fazia o que ele quisesse fazer, ele fazia porque ele tinha poder para isso. Mas tudo que ele venceu nesta terra, pecado e todas as situações que hoje, costumeiramente, cada um de nós vive, Jesus venceu como homem. E o Jesus que estava nesse barco era um homem cansado, esgotado, pelas tarefas que desempenhava diariamente. Em 1 Timóteo 2,5 nós lemos assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que está escrito na palavra. Então precisamos definitivamente entendermos isso. Tudo que Jesus fez nesta terra, o fez como homem. E é por isso que ele é o nosso exemplo. É por isso que nós não podemos olhar para ele e dizer assim: isso aí eu não vou conseguir fazer. Ele vai olhar para você e dizer: você vai conseguir fazer porque eu fiz. Agora, toda a nossa reflexão está imersa em uma única pergunta: como Jesus conseguiu dormir em meio a toda esta confusão? Como nós podemos, trazendo para os nossos dias, como é que nós podemos ficar tranquilos em meio às tribulações da vida? Volto a repetir a máxima que eu li agora no início da mensagem: a certeza de que vamos chegar ao outro lado tira o nosso foco dos incidentes do percurso. E nós vemos no verso 22 do texto que nós lemos, corroborando essa máxima que eu acabei de falar aqui. Por mais cansado que eu estivesse, meus irmãos, eu jamais dormiria num barco nessas condições. Por mais extenuado que eu tivesse, eu não ia conseguir fechar meus olhos. Imagina só a água caindo em cima de mim, o barco enchendo de água. Jesus estava sendo afetado por isso também. Jesus estava sendo afetado por isso, além de toda aquela gritaria de gente desesperada dentro desse barco. E aí, meus irmãos, eu fui para o dicionário procurar o conceito de segurança. O que é segurança? Para nós falarmos exatamente para qual era a condição de Jesus nesse momento. No dicionário diz assim: estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigo, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais e situações em que nada há de temer. A parte principal aqui é um estado ou qualidade ou condição de quem está livre de perigo. Uma pessoa se sentir segura, ela se sente segura quando ela vê que ela está livre de qualquer mal e de qualquer coisa. Nós lemos lá em Salmos, capítulo 4, verso 8, o seguinte: Davi falando: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha só que coisa maravilhosa. Davi está dizendo: Deus, eu vou deitar e eu vou dormir, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Essa palavra habitar, no hebraico, é yachá, que quer dizer permanecer, assentar, morar. Quando você tem segurança de Deus, você está na morada dele, você está ao lado dele, você está com ele, ele está velando por você. E isso produz uma condição, não é um sentimento. Sentimento, gente, ele muda de acordo com o tempo. Mas a condição da alma adquirida é quando você percebe, você tem uma percepção e é algo real dentro de você. Não importa o que aconteça com este mundo, eu estou seguro em Deus. E aí, queridos, nós vamos ver Paulo falando isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3,3. Ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa palavra escondida é crupto.
que quer dizer ocultar aquilo que não deve se tornar conhecido. Você imagina só, Deus te escondendo de tal maneira, de modo que você não seja revelado. Amado, estar seguro é quando você está escondido com Deus, lá dentro dele, no coração dele, no seio dele, na morada dele. Mas aí, querido, muita gente leva isso para um outro extremo, que é o extremo que diz o seguinte, que nós estamos dentro de uma redoma de aço. Nada nos atinge. Doença não nos pega, não passamos por infortúnios, acidentes, tragédias. Só que a Bíblia não diz isso em nenhum momento, em nenhuma parte. Ela nos assegura que nós estamos dentro de uma redoma de aço, protegidos, onde estamos incólumes a qualquer tipo de situação. Um salmo que eu gosto muito, irmãos, que eu amo. Esse salmo, eu estava numa reunião e alguém lá da frente falou assim, olha só, Deus está te mandando te dizer isso aqui. É o Salmo 66 que eu já li aqui, que vocês já conhecem, né? E vou ler a partir do verso 8, quando ele diz assim, bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com a vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés, pois tu, ó Deus, presta atenção aqui, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Gente, um cristão passa por lutas, um cristão passa por dificuldades, não há demérito nenhum nisso, porque o que nos é assegurado é que nossa vida está escondida com Deus. E qualquer outra coisa que venha nos atingir, qualquer incidente de percurso que apareça, ele não vai nos afetar por uma única razão. Sabemos quem é que está nos levando lá para o outro lado. Então, se nós lermos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, nós vamos entender melhor isso. Prestem atenção nessa situação em que o apóstolo Paulo viveu. E olha que ele não viveu isso uma única vez. Mas nós temos esse relato lá em Atos 27, a partir do verso 14. Olha o que Paulo descreve aqui. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento. Paulo estava indo para Roma, tá? Deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Viram que não tinha mais jeito de guiar o barco? Larga esse trem de mão, deixa o vento levar ele. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levantando este para cima, bateu um pequeno barco, tá? Um bote que acompanha o navio. Então eles subiram esse bote para dentro do barco. Usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa da Síria, amainadas as velas, assim foram à toa. Novamente, largou de mão. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade. Tenta entrar aqui, gente, nessa cena. Paulo está descrevendo como é que foi o acontecimento lá. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos,
lançamos ao mar a armação do navio. Eles já tinham jogado tudo para o oceano para deixar o navio mais leve. Aí viram que não deu muito resultado, pegaram e começaram a arrancar vela, mastro, começaram a arrancar tudo e jogar na água também. Né? Isso eles fizeram já o terceiro dia navegando. E não aparecendo havia muitos dias nem sol e nem estrela. Vejam bem, eles não tinham satinave, gente. Não tinham bússola. Não existia essa de radar. Não tinha nada disso. Era tudo ali, ó, olhando para o céu, olhando para as estrelas. Só que Paulo está descrevendo aqui que não dava para ver nada. E isso há muitos dias. Então eles nem sabiam para onde estavam indo. Olha que situação terrível. Um barco desgovernado, onde ninguém sabia para onde estava indo. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo está se incluindo nessa narrativa. Ele e todo o grupo que o acompanhava já tinha perdido as esperanças. Vamos para o saco. Acabou. Acabou. Não tem mais jeito. E havendo já muito que não se comia, lá no 21 isso, tá? E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, porque ele tinha dado um conselho antes para não fazer o que eles estavam fazendo, segurar um pouco mais essa viagem, porque Paulo já estava antevendo isso, mas ninguém deu ouvido para ele. Então ele está dizendo aqui, né? Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Agora preste atenção no 22, olha só o 22. Mas agora vós vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha o que Paulo diz, ó, vai tudo afundar, vai bater nas pedras, não vai sobrar nada. Nós vamos ficar tudo boiando no oceano, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Você vai engolir água salgada, você vai ter que nadar, segurar no primeiro pedaço de madeira que tiver na tua frente para você boiar. Mas fique tranquilo. Nada vai te acontecer, senão vai morrer. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Preste atenção. No meio daquela confusão toda, no meio daquele desânimo todo, Paulo chega para todo mundo que está ali, devia ter mais ou menos, pelas contas que foram feitas, em torno de 200 e poucas pessoas dentro desse navio. Era gente para dedéu. E no entanto, meus irmãos, todo mundo desanimado. Um anjo de Deus aparece para Paulo e fala assim: olha só, o navio vai sossobrar. Vocês vão bater com ele na pedra. Não vai ficar nada dele, vai arruinar tudo. Mas ninguém vai morrer. Eu dei a sua vida como despojo seu e a vida de todos que estão no barco contigo. Ninguém vai morrer, mas o barco vai afundar e vocês vão perder tudo. Ensina alguma coisa para nós? Agora preste atenção no que Paulo diz para todo mundo. Ele diz o seguinte: o anjo de Deus que apareceu a mim, o anjo a quem eu sirvo, disse para mim, para eu ficar tranquilo, que é necessário que eu chegue a Roma. É importante que eu fique perante César. Então, nada vai acontecer comigo, e Deus disse que por minha causa nada irá acontecer com vocês também. Para pensar nisso. O barco bateu nas pedras, irmãos. Foi um horror. Imagine um acidente desse porte, desse nível. E todo mundo se jogando no mar. E todo mundo tendo que agarrar um pedaço de madeira para não afundar.
e aquela galera toda bebendo água salgada. Ninguém foi culpado disso. Mas o anjo do Senhor disse para Paulo: eu vou te levar para o outro lado. Então, Paulo estava focado lá. E é o que ele deixa claríssimo nesse texto. O anjo de Deus disse para mim que é importante eu estar perante César. Então, não importa se eu vou beber água salgada, se eu vou ter que agarrar em madeira para sobreviver. Eu vou chegar lá, porque Deus falou que eu ia chegar lá. Vocês estão entendendo? Eu vou chegar a um termo, tá? Para associar isso que eu estou falando. É importante que vocês entendam isso. Não estamos dentro de uma redoma de aço. Não estamos protegidos da forma como achamos que estamos. Agora parem para pensar nisso. Pedro andando sobre as águas do mar. Nós vemos exatamente o que acontece quando ignoramos a certeza de que vamos chegar do outro lado. Ou seja, o camarada tira o foco dele do seu destino e começa a colocar nas coisas que estão ao seu redor. Em Mateus 14 nós lemos o seguinte, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Jesus falou, gente, vocês vão chegar do outro lado. E no verso 28 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-nos ir ter contigo. Porque o que acontece? Eles veem Jesus vindo em direção a eles, e eles acham que é um fantasma, gritam, aquela coisa toda. E Jesus: ei, calma, sou eu. Imagina só, que coisa tremenda, um homem andando sobre o mar. A gente canta isso, gente. Nós contamos isso para as nossas crianças, mas a gente não para entrar dentro dessa cena. Se eu estou dentro de um barco e alguém vem andando, não sou em cima do mar na minha direção, eu pulo do barco e saio vazado. Entendeu? Porque é uma coisa, um negócio assim, totalmente surreal. E Jesus estava andando sobre a água. E aí o texto continua, verso 29. 28 ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir até o seu encontro. Aí Jesus diz para ele lá no 29, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo, olha só, gente, pregamos sobre isso todas as vezes. Falamos sobre isso todas as vezes, mas nós não entramos na cena. O que Pedro fez? Jesus está lá, falou: vem, pode vir, está tudo certo, esquenta a cabeça não, vem. E a Bíblia diz aqui no 30, que sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, estou afundando, Jesus, me salva. E logo Jesus estendendo a mão, Jesus está em cima da água, gente. Pedro está afundado. E Jesus continua com os pés dele em cima da água. Eu fico vendo essa cena, eu me imaginando no lugar de Pedro ali. Como é que pode? Gente, ele está pisando na água mesmo. E ele ainda me puxa para cima. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Lembra-se da primeira pergunta que Jesus fez quando ele repreende o vento e o mar? Ele olha para os discípulos e diz assim: onde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? A mensagem hoje é curta, tanto é que vou chegar na conclusão agora. Aqui, o texto que nós lemos no verso 25 diz assim: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedece? Agora aqui nós temos duas grandes constatações nesse último versículo aqui, no verso 25, esse texto que nós lemos.
A primeira é em relação à decepção de Jesus pela falta de fé dos seus discípulos. E a segunda é que, mesmo a despeito de andarem com Jesus há tanto tempo, os seus discípulos não o conheciam. E aí, irmãos, quero puxar isso para os nossos dias agora. Por que nos falta fé nas horas mais cruciais da nossa vida, mesmo sabendo que vai dar certo lá no final? Mesmo sabendo que o Senhor falou assim, ó, vai atravessar, você vai chegar do outro lado porque eu quero que você chegue. Por que nos esquecemos da promessa? Estou me incluindo nisso, tá? Porque isso aqui, uma coisa que o pastor Alan falou para nós pastores, né? E um conselho que eu procuro seguir fielmente, e o Carlos também. A gente só prega aquilo que arde no nosso coração. Se não arder, meus irmãos, a gente não prega. Por isso que nós dois temos muita dificuldade de encarar o público. Porque para vir para cá, só com uma mensagem que arda no nosso coração, e essa ardeu no meu, porque eu me vi aqui, querido. Eu me vi aqui. Então, nós vemos um Jesus decepcionado com a falta de fé e ao mesmo tempo constatando, há uma constatação de que aquela turma que está com Jesus há tanto tempo, vendo todos os milagres que ele fez, vendo todas as situações magníficas que ele produziu, eles não sabiam quem era aquele camarada atleta. Olha o texto aqui no texto, gente. Olha o texto. Olha o que está dizendo aqui o texto. O texto diz o seguinte, ó. Quem é este? Aí os discípulos olham para Jesus. Depois que Jesus dá a repreensão, com certeza ele deve ter se afastado. E aí entre eles, chega assim, quem é esse camarada? Que poder é esse? Quem é esse cara que dá ordem para o vento e dá ordem para o mar e sossega? Quem é essa pessoa? Gente, eles estão andando com ele o tempo todo, mas não criam nele. Como é que você consegue andar do lado de uma pessoa, tá? E você não consegue crer nela? Isso é incoerência total. Amados, vivemos e agimos da mesma forma. Todos nós aqui, a maioria dos cristãos espalhados nesse planeta, todos agem da mesma maneira. Cantamos sobre Jesus, louvamos, levantamos nossas mãos, né? E entoamos a Ele os louvores e tal, mas não conhecemos, irmãos. E é nesse ponto, tá, que eu quero tocar. Então aqui a gente aprende uma outra grande lição. Andamos com Jesus há tanto tempo, cantamos para Ele, oramos para Ele, no entanto não o conhecemos. E esta é a razão, meus irmãos, de não termos fé no momento que mais precisamos, porque nós não conhecemos o tamanho desse Deus, não conhecemos o tamanho desse Cristo, não vemos os milagres produzidos por Ele. Gente, Ele ressuscitou mortos. Ele estava andando uma certa feita, entrando na cidade, e sai um funeral, ou uma viúva que tinha perdido o marido e agora perderam o seu filho. Todo mundo carregando o caixão, todo mundo chorando, e aquela viúva totalmente dependente desse filho para o seu sustento. Jesus só faz assim, ó, toca no esquife, no caixão do jovem. Levanta. Vocês imaginam aquela turma carregando o caixão e o camarada se senta no caixão? Tenta imaginar isso. É nesse ponto que eu falo, a gente lê a Bíblia, irmãos, mas a gente não entra na cena. Precisamos estar lá vendo o alvoroço que foi criado. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos aqui cultuando neste exato momento. Este é o Deus que pode abrir tudo para você, abrir portas. É o Deus da nossa vida. E quando estamos aqui cultuando a Ele, precisamos demonstrar para Ele, Senhor, estamos cultuando aqui porque nós te conhecemos e sabemos que o Senhor é isso mesmo, e que o Senhor tem poder para fazer tudo isso. Por isso estamos aqui, não estamos aqui de bobeira.
temos fé na hora que mais precisamos, porque não conhecemos aquele que nós servimos. Os discípulos fizeram isso. Naquele momento, aquela bateção de cabeça, alguém chega para alguém lá, provavelmente Pedro, que era sempre ele que falava mais, sacudiu, vai lá, acorda Jesus, acorda ele. Como é que pode estar dormindo numa hora dessa? Jesus, meus irmãos, quando ele entrou naquele barco, ele sabia quem é que cuidava dele. Jesus sabia quem é que estava olhando ele. Jesus sabia que o barco podia até afundar, mas que ele iria chegar do outro lado. Paulo sabia que ia chegar em Roma, mesmo o barco batendo. Gente, para pensar nisso. Aquele barco bateu nas pedras, ele se estraçalhou todo mundo foi para a água, estava chovendo e ventando, uma tempestade fenomenal estava acontecendo naquele momento. Mas Paulo estava olhando para Roma, porque o anjo do Senhor disse para ele: você vai falar com César, e ponto final. Então, interessa se vai chover, se vai relampejar, você vai chegar lá. Jesus sabia que ia chegar do outro lado. Então, ele cedeu ao seu cansaço, porque ele não tinha preocupação nenhuma. Ele fez como Davi. Deitei e dormi, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Essa é a diferença, irmão, de nós acharmos uma segurança que a Bíblia não declara. A Bíblia não declara que você está dentro de uma redoma de aço. Muitas das vezes Deus vai te livrar, sim, claro que vai. Outras não. Aí eu olho para a vida de Jó, eu olho para a vida de outros cristãos que morreram lá no passado, lá nas arenas, comidos pelos próprios leões famintos. Eu olho para os cristãos que estão hoje nos países de restrição religiosa, que são perseguidos diuturnamente, eles não têm sossego, não têm lugar para repousar, não têm lugar para dormir, não comem direito, não têm casa, são simplesmente escorraçados pela própria família, porque a família teme pelas suas próprias vidas. Esse camarada vai trazer problemas para nós, não importa se é meu filho. A resposta está aí, querido. Eles sabem para onde eles estão indo e que eles vão chegar lá. Então, quando eles olham para o seu destino, eles estão pouco esquentando a cabeça deles com os infortúnios daquele momento. Eu sei que é difícil, irmãos. Você pode falar assim, mole, pregar aí no púlpito, falar sobre isso. Deixa uma doença te pegar ou pegar um filho teu. Deixa um câncer vir sobre você. E vamos ver se você vai pregar sobre a mesma coisa. Eu prego. Porque o meu destino é o céu. O meu destino é o céu. Eu não posso garantir sobre vocês. Cada um é responsável pela sua própria condução. É isso? Se você estiver no mesmo barco que eu estou, você vai para o céu junto comigo. Nós vamos nos abraçar lá. Mas isso depende de você. Então, se você continua olhando para as circunstâncias dessa vida, meu irmão, você precisa reavaliar seus conceitos e não fazer como os discípulos fizeram. Agora, uma coisa interessante, queridos, né? Eu vi até o nosso irmão Arquimedes falando sobre isso hoje. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Para pensar numa coisa, irmãos. Somos destruídos e penalizados porque não conhecemos o Deus que nós servimos. Aqueles homens, embora estivessem andando com Jesus o tempo todo, tá? Eles não conheciam o mestre deles, o Senhor da vida deles. E por causa disso, eles foram lá guardar Jesus. Porque se eles conhecessem, está
Está dormindo, não está nem aí para a hora do Brasil. Eu vou esquentar a minha cabeça. Jesus está dormindo, gente. Vamos aproveitar e vamos tirar uma soneca aqui também. Deixa o barco encher de água. Se Deus falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E a Bíblia diz que nós estamos sendo destruídos porque não conhecemos o Deus a quem nós servimos. É o que está escrito na palavra de Deus. E ele fala mais aqui, porque você rejeita esse conhecimento, eu também te rejeito. Essa é a outra parte ruim da história. Se você rejeita o conhecimento de Deus na sua vida, Deus também te rejeita, meu irmão. Se você não quer saber dele, onde já se viu um relacionamento onde uma das partes não se interessa pela outra? Até num relacionamento comercial, se eu tenho negócios com uma pessoa, eu estou tendo negócios com aquela pessoa porque aquela pessoa tem algo a me oferecer. Então, quanto mais eu a conheço, melhor para mim. Porque eu conquisto a confiança dessa pessoa. Vocês querem saber como é que funciona dentro de um departamento comercial? Eu posso falar para vocês como é que funciona. Tá? Existem várias técnicas para você conquistar o seu cliente. Uma delas é dar a cesta de café da manhã para a esposa do seu cliente potencial. Quer dizer, você não atinge o teu cliente, mas você atinge a parte mais sensível da vida dele, a mulher dele. É quem dorme com ele. Então, quanto mais eu me aprofundo nesse relacionamento, mais eu tenho retorno. E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Como é que nós pretendemos ter fé nele se mal o conhecemos, irmão? Cadê o relacionamento com Deus? Cadê o relacionamento diário com ele? Diário, não é semanal, não é mensal e nem quinzenal, é diário. É o relacionamento de você estar com ele todos os dias, assim como ele está conosco, porque a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, não de 15 em 15 dias. Só que ele vai lá para o encontro, mas cadê você? Se eu fizesse isso com a Isabel lá no início, ela tinha me chutado para escanteio há muito tempo. Quando você viu, marca o encontro, eu não vou. E eu não vou. E nós fazemos isso, irmão. Não vem nessa para mim, por favor. Me dá gelado quando chegam para mim e falam assim: mas Deus entende tudo. Deus não entende, irmãos. Esse é o ponto. Ele não consegue entender isso. Temos tempo para televisão, para novela, para tudo quanto é porcaria que esse mundo oferece, mas não temos tempo para ele. Como é que você quer que Deus entenda um negócio desse? Encerrando. Tem um texto que eu deixei de ler aqui, que está em Colossenses 2, de 2 a 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos de plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. Olha só, gente, muita garantia. Jesus vai ao seu encontro, mas você não vai. Deus quer falar conosco lá no lugarzinho santo que nós criamos, nós não vamos, ele está lá. Então volto a repetir a máxima e encerro a mensagem com ela. A certeza de que vamos chegar do outro lado tira o nosso foco dos incidentes de percurso. Irmãos, pouco tempo atrás falei da minha sogra. Quando eu falava coisas ruins, tragédias para ela, ela me olhava com aquele rosto em paz, né? Eu olhava assim: meu Deus, essa mulher está morta. Ela não prestou atenção no que eu falei para ela. Está morta. Gente, eu falei uma coisa gravíssima para ela. Olha a atitude dela. Meu filho. Por quê? Porque ela sabia para onde ela ia. Ela sabia para onde ela ia. Os cristãos que estavam lá na arena sabiam para onde estavam indo. Paulo sabia que ia chegar em Roma.
E Jesus sabia que ia para o outro lado. Entendem o que eu estou falando? A mensagem desta manhã é para nos despertar, é para nos acordar e mostrar a responsabilidade que temos, queridos. Não reclame, ó Deus, eu não tenho fé. Você não tem fé porque você não conhece o Deus que você serve. Sirva esse Deus da forma como a Bíblia te manda fazer e você vai ter fé. Esse é o segredo. Amém? Amém.